Pronto, não, tá todo mundo dentro de algum grupo, né? Não sobrou ninguém sem grupo não, não é isso? Então, vamos lá. Grupo 1, grupo de Luane, os árabes, segunda unidade. Grupo 2, grupo de Kailane, mulher na Idade Média, também segunda unidade. Grupo 3, Alícia, Império Bizantino, segunda unidade. Grupo 4, Eric, Família e Sociedade em Roma, primeira unidade. Grupo 5, José Mateus e etc., a cidade romana, primeira unidade. Grupo 6, Guilherme, origem do cristianismo, primeira unidade. E grupo 7, Laura, Yasmin, etc. e tal, os vikings, segunda unidade. Então a gente vai ter 3 grupos na primeira e 4 grupos na segunda unidade. A ordem de apresentação é a seguinte: o primeiro grupo vai ser a cidade romana, que é o grupo 5 de José Mateus. O segundo grupo vai ser o grupo de família, casamento e sociedade em Roma, que é o grupo 4, grupo de Eric. O terceiro, origem do cristianismo, é o grupo de Guilherme. Então, aí, são os 3 da primeira unidade. Os da segunda unidade, a ordem é a mulher na Idade Média, primeiro, que é o grupo de Kailane, depois o Império Árabe, que é o grupo de Jamine, de Luane Jamine, o terceiro, o Império Bizantino, que é o grupo de Alícia, e o quarto, os Vikings, que é o grupo de Laura, certo? Então, essa ficou a definição. Uma coisa, a priori, essas apresentações da primeira unidade vão começar no dia 22 de outubro. Mas eu acho que nesse dia não vai ter aula normal por conta da SNCT, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é um evento nacional, né, um evento do Ministério da Ciência e Tecnologia, né, onde tem palestras, cursos, cada campus organiza o seu, tá? Então, provavelmente o Campus Caruaru vai organizar o seu evento. Mas, contudo, entretanto, todavia, mesmo que o Campus Caruaru não organize o seu nessa data, mas vai organizar em algum momento, como eu sou diretor de pesquisa da Propesc, então eu vou estar envolvido em algum campus do IFPE, em alguma atividade. Pode ser que na sexta-feira, dia 22, eu esteja em alguma atividade de algum campus do IFPE ou da própria reitoria. Então, se isso acontecer, os seminários começam no dia 29 de outubro, certo? A última sexta-feira do mês de outubro, certo? Aí, os da segunda unidade ficam todos para o mês de janeiro. Aí, dependendo de como fique, né, o calendário, etc., a gente começa a dar uma imprensadinha no cronograma, tipo 2 seminários por dia e tal. Eu quero que vocês se organizem, cada grupo se organize para apresentar em mais ou menos meia hora. 30, 40 minutos no máximo, não muito menos que meia hora, nem muito mais do que 40 minutos, né? Porque eu sempre gosto de falar, de comentar, de complementar as informações e tal. Eu não vou aqui, gosto de fazer perguntas, eu não vou aqui, obviamente, botar ninguém na parede nos grupos, mas eu gosto sempre de participar das apresentações. Então, se organizem para 30, 40 minutos, porque o restante da aula fica com minhas intervenções, que podem ser no final, podem ser durante o seminário, depende muito da apresentação de cada grupo, né? Tem coisa no chat. Bom, compreenderam? Alguma dúvida? Ô, professor, Oi. o senhor disse que ia postar os textos bases, não foi pra gente ter uma ideia de livros e tal, pra usar nos trabalhos. Foi. Teve Aí, um que eu já postei. Os textos da primeira unidade já estão lá no Google Classroom. Inclusive, coloquei o livro inteiro, tá? E coloquei já as páginas aí de cada tema. Eu estou vendo aqui no Classroom para confirmar se eu postei, tá aqui já, viu? Os da segunda unidade eu mando depois. Os da segunda unidade vão ser textos individuais, tá? Assim, como falo individual, é que não vai ser um livro completo, vão ser textos específicos de cada tema.
Mas da primeira unidade estão lá já. Vocês podem conferir. Vocês vão ver que esses textos da primeira unidade são textos muito curtinhos. 5 páginas, 6 páginas. Aí vocês podem complementar com outros textos, com outras fontes, desde que vocês me mostrem, tá? Me mandem para dar uma olhada, para eu checar se é um texto confiável, né? Se é produzido por alguém que vale a pena ser lido. Mas, tirando isso, vocês usam o texto básico como vocês bem entenderem. Como eu falei, o texto é o texto base, né? O texto que vai dar o suporte mínimo ao necessário. Vai ficar ruim se apresentar só por ele? Não. Mas como são textos curtinhos, né, não é devidamente aprofundado. Tá? Eu não sei se vocês estão usando o livro didático do campus. Né? Se tiverem, pode usar também o livro didático para pesquisar alguma coisa sobre esse tema do seminário. Né? Vocês não podem encontrar alguma coisa rápida também, certo? Mais alguma dúvida? Não, né? Então, deixa eu começar aqui a apresentar minha tela. Uhum. Apareceu aí? Sim. Pronto. Beleza. Vejam, como eu falei na apresentação da semana passada, da disciplina, né, essa é a primeira unidade da gente para a gente discutir algumas questões referentes à evolução histórica da civilização romana na antiguidade, certo? É importante a gente pensar o seguinte, tá? Nós vivemos na sociedade ocidental, né? Uma sociedade muito diferente da sociedade oriental, né? A cultura oriental é muito distinta, né? Então, quando eu falo oriental, estou falando do Japão, da Índia, da China, né? Da Austrália, dos países de tradição muçulmana. É uma cultura muito diferente, né? A própria forma de encarar a religiosidade no Oriente é diferente do Ocidente, enfim. E as duas civilizações que fundaram, digamos assim, o Ocidente, né, enquanto grupo civilizacional, foi a civilização grega e a civilização romana, né? A nossa forma de pensar, a nossa forma de produzir cultura, a nossa forma de enxergar o mundo, a nossa organização jurídica, o tipo de lazer e de arte que a gente consome, o nosso conceito de beleza, tudo isso está diretamente ligado às heranças culturais da civilização grega e da civilização romana, né? E assim, eu destaco alguns conceitos muito importantes de cada uma delas, né? Por exemplo, dos gregos, a gente herdou a filosofia, né? E todo o sistema do pensamento ocidental, né? O pensamento racional para explicar o mundo, a democracia, né? O conceito de democracia na Grécia, que é um governo representativo, né? Ao contrário da tirania, né? Contrário da oligarquia, né? E outras contribuições da Grécia. Por exemplo, a gente tem um conceito de beleza muito ligado ao ideal grego, né? Ao ideal dos atletas gregos, etc. Já de Roma, a gente tem outras heranças muito importantes, né? Como, por exemplo, a República, na República Romana, a ideia de república enquanto forma de organizar, de administrar o Estado, né, e a sociedade, né, e o direito romano. O direito, para mim, é a maior contribuição de Roma, maior legado de Roma para a história ocidental. Né? A forma que a gente organiza o direito, o papel das leis, né, questões doutrinárias, questões de princípios jurídicos, né, da organização de leis em códigos legais, tudo isso é herança do direito romano. O Ocidente herdou o direito romano. Né? E a questão da república também é muito importante a gente pensar, principalmente no que hoje em dia, no contexto brasileiro, porque república é uma forma de administrar o governo, a sociedade, politicamente, pensando no bem coletivo. Tá? E o Brasil hoje em dia faz a gente visitar muito esse conceito. E é um conceito
que surgiu nessa sociedade, na sociedade romana da antiguidade, tá? Então, por isso que a gente sempre estuda, ou tenta estudar, essas duas sociedades paralelamente, ou uma próxima da outra, porque uma complementa a outra, as duas têm contribuições incríveis para a história do mundo ocidental. A gente vai ver, por exemplo, que depois de Roma, muitas questões culturais, políticas, econômicas permaneceram ao longo do tempo, né? Por exemplo, instituições romanas que foram que permaneceram quase intactas durante o feudalismo na Idade Média, né? Formas de pensamento romano que foram revisitadas em momentos posteriores, como a Revolução Francesa, enfim, né? Então, por tudo isso, é fundamental a gente estudar essa sociedade, né? Essa imagem que eu mostro aí nesse primeiro slide é um anfiteatro, né, o Coliseu, né, um dos símbolos do Império Romano, que é onde se tinham alguns espetáculos de distração das pessoas, espetáculo de lazer mesmo, né? Luta de gladiadores, né? Devoramento de pessoas com leões, peças de teatro também, tem muita coisa aí que acontecia dentro do Coliseu, né? E é um monumento que está em pé até hoje. Claro que não inteiro, mas está em pé até hoje no centro da cidade de Roma, capital da Itália. Bom, então, como eu acabei de falar, essa sociedade romana, ela tem o seu núcleo original na Península Itálica, que é a botinha da Europa, que eu estou apontando aqui com o cursor, né? Esse é o núcleo original de população da Itália, né, composto por vários grupos de origem indo-europeia, né, como os etruscos, como os sabinos, os latinos. São grupos étnicos que, ao longo do tempo, ocuparam aqui a Península Itálica. Vejam que esse mapa daí, é um mapa animado, né, para mostrar a evolução da dimensão territorial da sociedade romana em suas fases. Deixa eu voltar para o começo que eu vou comentando. Preste atenção no mapa, tá? Aqui, ó, o comecinho vermelho, as primeiras civilizações, a extensão máxima da República e do Império Romano, né? Depois a divisão em dois impérios, ocidental e oriental, tá? Então essa foi uma evolução histórica que Roma passou. Então Roma passou por uma fase monárquica, ou seja, domínio de um monarca, né, governada por um monarca, que pode ser um rei, um imperador, enfim. Um período republicano, onde a principal instituição era o Senado, e um período chamado de Império, tá? Muitas vezes a gente confunde a história de Roma com a história do próprio Império Romano, né? Mas antes de ser um império, Roma foi uma sociedade que começou a se expandir pelo território da Europa, do norte da África e da Ásia, né? Até chegar ao seu máximo territorial na época do Império. Então veja nesse mapa, né, que essa expansão romana ela ocupa Península Itálica, boa parte da chamada Europa Ocidental, né, passando aqui Portugal, Espanha, a atual França, Alemanha, Holanda, Bélgica, toda essa região aqui, tá? O sul também da Europa, passando pela Grécia, pela Península Balcânica, o Oriente, onde, por exemplo, hoje em dia tem a Turquia, e o norte da África, né, do Marrocos até o Egito e a península do Sinai aqui. Então foi um território gigantesco, né, um território transcontinental, que ocupou 3 continentes, tá? E isso, obviamente, impactou muito a formação e a história desses povos, né? Impactou na religião, impactou na língua, impactou na forma de organização das cidades, né? Enfim, a língua mesmo é uma questão muito importante. As línguas da Europa Ocidental, a maioria delas descende do latim, que era a língua original do Império Romano. Então, o italiano descende do latim, o espanhol, o francês, o português, o basco, né? o catalão. Né? E existem outras línguas que são fusão da língua romana com a língua anglo-saxã, como o alemão, como o inglês. Mas o latim está presente, né, na formação dessas línguas. Bom, entre outras questões que depois a gente pode até ver melhor, tá? Mas o que eu quero destacar aqui
nesse mapa animado, é a dimensão que o mundo romano ganhou, né? Uma dimensão que vai desde Portugal até a Turquia, passando pelo norte da África e chegando aqui nas ilhas da Grã-Bretanha, né, onde tem a Inglaterra, a Irlanda, etc. e tal. Beleza? Bom, primeiramente, então, na sua origem histórica, Roma foi uma monarquia, certo? Uma monarquia, seja governada por um monarca. Dependendo da sociedade, o monarca recebe o título de rei, de imperador, de príncipe, de czar, de César, de Führer, enfim, depende muito da sociedade. Tá? Bom, mas o importante é saber que é uma monarquia, né? E que os reis dessa monarquia, né, as elites dessa monarquia, elas descendem de um povo específico, que são os povos originários da Itália, que são os etruscos, né? Aquela região da Península Itálica foi habitada por vários povos, etrusco, latino, sabino, mas os etruscos eram mais fortes, mais poderosos, acumularam mais terras, e isso fez com que esse acúmulo de terra gerasse acúmulo de poder, né? E esse acúmulo de poder transformasse aqueles povos originários numa monarquia organizada, certo? Bom, nessa monarquia romana foram se delineando os principais grupos sociais, né? Eu não quero chamar de classe social, porque classe social é um conceito muito ligado à história do capitalismo. Nós vamos chamar de grupos sociais. E esses grupos sociais tinham formação, origem e interesses muito distintos, né? Primeiro grupo, né? Os patrícios. Os patrícios eram tipo os eupátridas na Grécia Antiga, tá? Em Atenas. Quem eram os patrícios? Era a nobreza, né? Eram os descendentes diretos dos antigos etruscos, né? Eram os grandes proprietários de terra, né? Muitas vezes proprietários também de escravos, daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre esses escravos. Então eram a nobreza da Península Itálica, de Roma. Era a população mais rica e eram eles que controlavam a política, eram eles que ocupavam os cargos e postos da monarquia, inclusive do próprio cargo de rei, né? Depois, além dos patrícios, tinha os clientes, né? Os clientes são um grupo social muito, muito interessante, muito específico. São pessoas, né, geralmente não, são pessoas pobres, né? Livres, ou seja, não são escravos, né? Podem ser tanto pertencentes à Península Itálica ou de origem estrangeira, mas que são a classe que tem uma relação de dependência com os patrícios, né? Que davam para eles terra em troca de prestação de serviço, né? Então, um cliente chegava, assim, simplificando, né? Um cliente habitava uma terra, um lote de terra pertencente a algum desses patrícios, né? O patrício fornecia terra para trabalhar, fornecia uma casinha, né? Fornecia parte da produção, né? Em troca de quê? De que o cliente trabalhasse aquela terra, né? De que a boa parte da produção daquela terra fosse para o dono, né? Fosse para o patrício. Então, a relação de dependência, de troca de favores. Ele não é um escravo, porque o cliente ele não é posse de alguém, né? A relação não é de posse, é de dependência e de troca de serviços, tá? É diferente de ser escravo. Depois, uma outra classe, né, outro grupo, não vamos chamar de classe, outro grupo, que eram os plebeus, né, a plebe. Os plebeus eram a maioria da população, né? População pobre, população rica, mas que não eram descendentes dos etruscos, enfim, o plebeu tinha muita gente que era plebeu. Né? E o que definia que você era plebeu era a sua nascença, né? Não interessava se você era um plebeu rico ou um plebeu pobre. A questão que define você como plebeu não é suas posses, mas é sua origem. Os plebeus não eram descendentes dos antigos etruscos, os plebeus não eram os patrícios, né? Então, eles eram pessoas geralmente pobres, apesar de ter alguns plebeus ricos, não tinham direitos políticos, não podiam ocupar cargos na administração da cidade, não eram considerados cidadãos e não podiam se casar com os patrícios.
patrício só casava com patrício, né? Então, os plebeus, a gente vai falar mais para frente, reivindicaram muito essa questão do casamento entre grupos, né? Então, esses eram os plebeus. Plebeus não eram clientes. Os clientes, como eu falei, eles moram, eles vivem em independência de um patrício. O plebeu não. Ele tem sua vida própria, são pequenos comerciantes, artesãos, outras profissões, tá? Mas clientes e patrícios não são o mesmo grupo, não são a mesma pessoa. E por fim, os escravos. Né? Quando a gente fala de escravo, a gente está logo acostumado a pensar no grande comércio internacional de escravos, que trouxe os escravos para cá, para o Brasil, para o continente americano, escravidão negra, né? Mas é um contexto diferente. Né? Na época do descobrimento do Brasil, o que movimentava a escravidão era o comércio de escravos. Aqui, no contexto romano, não era isso. Eram as guerras de conquista que faziam as pessoas serem escravizadas. Então vejam, lembrem que naquele primeiro mapa eu mostrei que o território de Roma ia sendo ampliado. Então, cada vez que aquele território era expandido, as pessoas que habitavam aquele território que foi conquistado pelos romanos eram escravizadas. Então, eles eram prisioneiros de guerra de conquista, que se perdessem eram escravizados, tá? Não tinham direito nenhum, né? Não podiam casar, não podiam fazer testamento, não podiam ter posse, nada. Escravo, ele é propriedade, tá? Então, a pessoa que está ligada para uma outra pessoa, uma relação de propriedade, de posse, certo? Então, esses são os 4 grupos distintos da sociedade romana, tá? Não existia mobilidade social. Um plebeu enriqueceu, virou patrício. Não, repito. O que faz um plebeu ser plebeu é o fato dele não ter ascendência nobre. É não pertencer a um grupo que descende dos antigos patrícios, tá? Outra coisa que eu acabei de lembrar que é extremamente importante. Além dos escravos que eram prisioneiros de guerra, existia a escravidão por dívida. Então, se você devia um dinheiro para alguém, enfim, devia alguma coisa para alguém, você poderia se transformar em escravo por tempo determinado, né, dessa pessoa. Quando essa dívida fosse sanada, você deixava de ser escravo. Essa relação de escravidão por dívida, ela existia basicamente, entre patrícios e plebeus. Um plebeu devia a algum patrício, né, e seria escravo desse patrício por um tempo até que a dívida fosse sanada, tá? Então é o que chama de escravidão por dívida. Alguma dúvida, minha gente? Tá claro? Tá muito rápido? Não, né? Não. Tudo certo. Beleza. Eu não tô vendo o chat, tá? Só tô vendo minha tela. Então, se alguém falar pelo chat, vocês leiam para mim, por favor. Bom, a monarquia, ela foi um período curto da história de Roma, né? E com o aumento populacional, com o aumento do número de escravos, inclusive, as relações sociais elas foram ficando cada vez mais complexas, etc. Até que o último rei foi deposto e Roma virou uma república. Algumas coisas são necessárias para a gente entender essa questão da República Romana. Primeiro, na monarquia, os poderes, né, estavam muito concentrados na pessoa do monarca ou de um pequeno grupo que trabalhava, que vivia em função do rei, certo? Então, a república surge para que esse poder, esse papel, esses diversos papéis na administração do território não ficassem concentrados na mão de uma só pessoa ou de um grupo de pessoas. Então, uma das principais características da República Romana é essa questão de pulverizar o poder, né? O poder e as funções da administração, pulverizar mesmo, e não concentrar na mão de ninguém, né? Dar a vários atores sociais funções diversas, papéis diversos, importâncias diversas na política, naquela sociedade. Outra coisa, a própria palavra república, significa república em latim, res publica, né? Res significa coisa, pública é pública mesmo. Então, a república é uma forma de organizar, de administrar o Estado em que a res pública, ou seja, a coisa pública, os bens públicos, a coletividade, elas deveriam ser geridas. Então, é uma forma de organização do Estado que pensa no coletivo, né? Que pensa naquilo que é público, naquilo que é de
todos, né, que deveriam ser para todos. Certo? Então, essa é a alma da República Romana. E essa ideia de res pública, né, ela perpassa ao longo da história. Nós somos hoje uma república meio troncha, porque quem governa essa república do Brasil não está muito interessado na coisa pública, está interessado no bem do seu privado, mas enfim. Né? E essa República Romana, ela começou, né, a se estruturar e a dividir funções, né, a dividir funções e poderes. Mas existia um órgão máximo da República, um órgão que era a alma da República, de onde partiam as questões de interesse coletivo maior, as questões de interesse do Estado romano maior. Essa instituição era o Senado, né? Era um órgão legislativo, ou seja, ele elaborava as leis, mas que também tomava as grandes decisões de cunho coletivo, de interesse do Estado romano, né? Como, por exemplo, questões sobre guerra e paz, né? E controle do orçamento. Então, cabia ao Senado controlar esse orçamento. Então, o Senado era esse grande órgão da República, inicialmente composto apenas por patrícios, né, pelos homens mais ricos de Roma, né, geralmente homens mais idosos, mais experientes. Tá? O Senado tinha romano tinha essa característica de privilegiar a participação de homens ricos e idosos. Tá? Bom, mas o Senado era esse órgão máximo, mas e o dia a dia? E o miudinho da administração do território, né? As funções operacionais, as funções executivas, as funções administrativas do dia a dia, ficava a cargo de quem? Então, essas funções ficavam a cargo dos chamados magistrados, ou das magistraturas, né? Que eram funções inicialmente também exercidas só pela classe patrícia, né? Que estava ligada mais ao dia a dia da administração do Estado romano, da sociedade romana. Né? Então, tinham alguns magistrados, como, por exemplo, os questores. Esses questores eram aqueles magistrados que coletavam os impostos, tá? E administravam o tesouro público. O que é o tesouro público? É o dinheiro, né? É a quantidade total de dinheiro do Estado romano, tá? Tesouro público é diferente de orçamento público. Veja que o tesouro é da responsabilidade dos questores e o orçamento é de responsabilidade dos senadores. Então, o tesouro é o dinheiro em si, né? É aquele dinheiro coletado via impostos. O orçamento é como esse dinheiro vai ser empregado, né? Então, cabia ao Senado saber quanto tinha do tesouro público por ano e fazer o orçamento público, ou seja, distribuindo esse dinheiro de acordo com as necessidades do Estado. Então, o orçamento é o direcionamento do tesouro público. E esse direcionamento, dizer onde esse dinheiro ia ser gasto, onde, como, para quem e para quê, quem dizia era o Senado. Tá? Então, vejam que são funções parecidas, mas são funções distintas. Outros magistrados também muito presentes, muito importantes, são os pretores. Os pretores, eles tinham uma função muito parecida com que hoje são os juízes de família, então os juízes de paz, né? Eles decidiam algumas questões familiares, como propriedade, casamento e tal, e também, com o passar do tempo, eles foram exercendo algumas funções na administração, né, funções burocráticas mesmo, no exército romano, tá? Por isso que a gente tem a guarda pretoriana, vem desse título desse magistrado pretores. Os edis, esses edis, eles cuidavam da administração da urbe. O que é a urbe? É a cidade. Né? A cidade enquanto espaço de convívio, de trânsito de pessoas, de moradia das pessoas. Né? A palavra urbana vem disso, vem de urbe. Né? Então, esses edis cuidavam da administração urbana. Como? Limpeza urbana, abertura de ruas, abastecimento de alimentos, abastecimento de água, né, distribuição de água e alimentos para as pessoas, realização de feiras, festas públicas também. Então, tudo isso que era relacionado ao espaço público, ao espaço urbano, era de responsabilidade desses magistrados chamados de edis.
Tinha os pontífices, que eram encarregados pelos cultos religiosos, né? Roma era uma sociedade politeísta, inicialmente politeísta, depois vai se converter ao cristianismo, já depois nos 4 séculos de Cristo nascido. E os cultos religiosos dessa religião romana, politeísta tal, ficavam encarregados sobre quem ficava encarregado sobre isso eram os pontífices. Então, essa palavra pontífice, esse tipo de cargo, né, vai ser adaptado depois pelo cristianismo, né, pela Igreja Católica, quando o cristianismo torna-se uma religião institucionalizada, uma religião formal. E, por fim, tem os censores, né, que, como diz a palavra, realizam censo, realizavam a contagem da população. E isso era fundamental para o trabalho do Senado, né, porque a partir da quantidade de pessoas que tinham em Roma, né, no grande território de Roma, né, e a distribuição dessa população no território, é que o Senado pensava o orçamento público, né? Onde se precisava investir mais dinheiro, onde é que tem mais gente, onde é que tem menos gente, né? Onde é que precisa de determinadas obras. Então, a partir do censo, é que era pensado do censo e do tesouro, o tesouro público disponível, é que era pensado pelo Senado o orçamento público. Tem gente, que horas, por favor, se pode informar? 5h17, professor. Tá, beleza. Obrigado. Bom, uma das coisas que mais caracterizaram a história da República Romana foi o conflito entre patrícios e plebeus, né? Quando eu falo conflito, não necessariamente estou falando de conflito armado, tá? Estou falando de conflitos de interesses, de embates, né? De questões por serem grupos tão diferentes, incomunicáveis entre si e que tinham interesses diametralmente opostos, né? E a classe patrícia, o grupo patrício, era um grupo que fazia de tudo para que os plebeus continuassem com essa posição de exclusão, de inferioridade social, de não poder casar com os patrícios, de não poder exercer nenhum cargo naquelas magistraturas que eu falei. Então, o interesse dos patrícios era manter os plebeus subjugados, e o interesse dos plebeus era se livrar dessa situação, certo? Além disso, tinha a própria questão das dívidas que os plebeus tinham, que alguns plebeus podiam ter com os patrícios, né, que geravam situações bastante desumanas, né? As cobranças eram violentas, muitos plebeus acabavam também virando escravo por dívida, por não conseguir pagar a dívida, etc. e tal. Então, tudo isso gerava um embate, né? uma desavença entre patrícios e plebeus. Até que os plebeus vão se encher o saco, né? E vão fazer uma espécie de, como se fosse greve, digamos assim, né? Um grupo enorme de plebeus, né? Milhares de plebeus, eles vão fugir, não vão se retirar para o Monte Sagrado, né? Uma montanha que tinha lá em Roma, perto de Roma. Com o objetivo de fundar uma nova cidade e eles pudessem ser senhores de si nessa nova cidade. Tá? Os patrícios não gostaram disso, né? Isso foi encarado como uma verdadeira afronta. E com isso os plebeus começam a negociar, a barganhar. E vem disso a primeira conquista dos plebeus junto aos patrícios, que é uma representatividade plebeia no Senado. Lembre que o Senado era uma instituição 100% patrícia, né? Mas com essa movimentação, os plebeus eles conseguem assento no Senado, com dois assentos no Senado, com chamados tribunos da plebe. Então, o tribuno da plebe era o representante dos plebeus no Senado. Eram poucos, o Senado eram dezenas de homens, né? E eram 2 tribunos da plebe. Depois isso vai aumentar. Mas era importante, né, para a plebe saber o que é que se faz no Senado, né, como é que se procede a administração pública no Senado. Então, foi uma conquista muito importante dos plebeus. Além disso, os plebeus tiveram uma série de outras conquistas aí, fruto de muita luta, de muito embate com os patrícios, né? Então, primeiro, esse tribuno da plebe, esse assento dos plebeus no Senado. Depois a Lei Canuleia, que é uma lei
que passa a permitir, a considerar legal o casamento entre patrícios e plebeus, né? A lei Licínia Sexta, ou lei apenas lei Licínia, que proíbe a escravidão de plebeus por dívidas, tá? E, por fim, entre os anos de 449 e 300 a.C., né, várias leis foram discutidas no âmbito do Senado, né, muitas delas com interferência direta desses tribunos da plebe, né, que aboliram a escravidão por dívida, né, mas não aboliram a escravidão por conquista, tá? Isso foi mantido. Isso vai ser fundamental para o aumento territorial do Império Romano. Tá? E permitiu também que, a partir disso, os plebeus pudessem exercer qualquer função nas magistraturas, né? Podiam ser questor, edis, podiam ser pretores, enfim. Então, dão acesso a essa plebe à vida política de Roma, tá? Então, a conquista dos plebeus é muito isso, a conquista por participação política, por relevância política, por relevância social no seio dessa sociedade, certo? Uma coisa que eu comecei a falar é com relação a esse negócio da escravidão. Veja, na República, principalmente nos primórdios da República, a escravidão ela é uma questão muito ligada a esse negócio de dívida e tal, ou um território conquistado, que as pessoas daquele território foram escravizadas e tal. Mas com a expansão territorial da República Romana e depois do Império Romano, né, o número de escravos que estavam vindo, que estavam sendo anexados, né, ao Império Romano, cresceu muito. Então, esse tipo de escravidão não foi abolida a escravidão por dívida. Tá? Esse tipo de escravidão por conquista se manteve, e se manteve tanto que cresceu. Né? E, assim, um dos fatores, inclusive, que levaram o Império Romano a cair no século V foi justamente a crise da escravidão. Porque o número de escravos chegou a ser tão grande, mas tão grande, né, que a economia do Império Romano ela passou a depender da mão de obra desses escravos. Então, quando as guerras de conquista acabaram, né, quando as conquistas de território acabaram e novos escravos deixaram de entrar e de ser anexados na população, a escravidão entrou em crise, né, e o Império Romano sofreu um abalo muito grande, porque a principal fonte de trabalho de mão de obra era a escravidão, tá? Mas não confundam, como eu falei, com a escravidão africana no Brasil. Aqui é branco escravizando branco, certo? Eu estou falando de territórios na própria Europa que eram conquistados e a população era subjugada à escravidão. Né? A escravidão negra, a escravidão africana, está ligada a um outro contexto, né? A uma outra razão de ser. Né? Aqui é guerra, na escravidão africana era um grande comércio internacional de escravos que enriquecia muita gente que existia. Então foi esse comércio de escravos negros, africanos, que fez com que os negros fossem trazidos aqui para o continente americano, que era colonizado pelos europeus. Beleza? Então não confundam esses períodos da escravidão. E saibam que escravidão foi um fenômeno que aconteceu em praticamente todo o mundo em algum momento. Né? Existem 3 fenômenos que eu acho que são universais. Ou seja, toda a sociedade tem ou teve: escravidão, guerra e religião. São 3 fenômenos que nenhum povo passou sem ter: guerra, escravidão e a constituição de alguma religião. Minha gente, eu estou sem aguentar falar mais, minha garganta está seca e doendo. Se vocês me permitem, eu vou parar por aqui, porque ainda vou dar aula a noite inteira, e se eu não descansar um pouquinho, se eu não ficar calado por 1 hora, eu não vou conseguir falar. Então, como a gente tem uma folguinha de aula, já que vão ser menos seminários, eu vou parar e a gente continua daqui para frente, que só falta agora estudar um pouquinho da crise da República e do Império. Que aí, depois disso, a gente segue o cronograma, né, e vai estudar o direito romano, né, que, como eu falei, para mim é a principal contribuição, o principal legado da sociedade romana para os dias atuais.
Eu posso disponibilizar os slides e vou disponibilizar também a aula quando ela estiver disponível para eu fazer o download. Beleza? Desculpem aí tanto pelo atraso quanto por acabar um pouco mais cedo, mas a voz já tá indo embora, a garganta tá ruim. Sexta-feira para mim é um dia muito pesado, porque eu dou aula de 9 da manhã até as 10 da noite, com 1 hora para almoçar e 35 minutos para jantar. Então, quando chega, vixe mesmo. Quando chega no sábado, a única coisa que eu quero na minha vida é ficar calado, né? Mas enfim. Então, minha gente, valeu aí, descansem, aproveitem aí o fim de semana e até a próxima sexta, viu? Tchau, Tchau, tchau. minha Tchau, gente. Beijo tchau. para vocês. Tchau, professor. Tchauzinho. Tchau, professor.